Nós vamos tratar de um assunto que não é um assunto assim, eh, prazeroso. É um assunto que eu sei que muitas pessoas não gostam desse assunto, não gostam. Quando se fala nele, as pessoas viram o rosto. Mas é um assunto que diz respeito a você, a mim, a todos nós. Não interessa quem você é. Não importa se você é da alta sociedade ou você é da baixa sociedade ou dos becos sem saída. Não importa, você é um ser humano. Você é um ser humano. Então, ou cedo ou tarde, todos nós iremos passar por essa situação. Então, o assunto é pertinente a todas as pessoas, gregos e troianos, presidentes, governadores, prefeitos e todas as autoridades, todo mundo está incluído, médicos, cientistas, todo mundo está incluído nisso, porque todos nós um dia vamos descer à sepultura. Sim ou não? A não ser que haja alguém aqui que eu não conheço que vai ficar para semente. Se, se houver esse alguém, por favor. Então o assunto não vai dizer respeito a você. Mas, se você não vai ficar para semente, você precisa saber disso. Todo mundo quer saber o que vem depois da morte. É ou não é? E presta atenção. Nós vamos meditar, essa é a palavra que Deus me deu, essa é a palavra que vai salvar muita gente, muitas pessoas, e vai abrir os olhos de todos os que estiverem atentos. Você sabe que quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou para viverem durante 100, 200, 500 ou 1000 anos. Deus não cria nada para durar um certo tempo. Tudo que Ele faz é para sempre. Tudo que Ele cria é para sempre. Basta você pensar. Por exemplo, Deus criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Mas quando um dos anjos, ou melhor, a terça parte dos anjos se rebelou contra Deus, Deus podia matá-los, é ou não é? Não, não podia. Porque Deus criou. E o que Ele criou é eterno. O que Ele cria é eterno. Ele não pôde matá-los, mas Ele pôde expulsá-los dos céus. Preste atenção. Use a sua inteligência, seu racional. Deus não podia matá-los porque Deus, o que Ele faz é eterno. Porque Ele é eterno. Amém? Deus não criou Adão e Eva para viver algum tempo apenas. Não, Ele os criou para viverem eternamente. E eles estão vivos. Eles não morreram. Não há morte. Não existe morte. Se você meditar na palavra de Deus, você vai ver que a morte não existe. O que existe é a separação de Deus. Quando nós perdemos um ente querido, nós somos separados daquele ente querido. Não é assim? Sim ou não? Porque a alma daquele ente querido continua viva. A sua alma vai estar viva por toda a eternidade.
Se você é bom, se você é mau, não importa. A sua alma vai viver eternamente. E aí é que está o problema. Não há morte. Aí é que está o problema. Porque se a morte existisse, de acordo com o que nós entendemos, morreu, está descansando. Mentira, não descansa. Não descansa. Não existe morte. Existe separação. Quando Deus falou para Adão, olha, aquela árvore ali, não toques. Você pode comer do que você quiser, mas aquela árvore que está no meio do jardim é minha. Não toques, porque o dia que você tocar, você vai morrer. Então essa palavra vai morrer, a gente entende como, vai descansar, mas não. Essa morte, Jesus fala explicitamente do que acontece com a separação. Só Jesus pode falar do que nós vamos tratar. Nós vamos justamente pensar nisso. Somente Ele, Deus, pode falar sobre o que vem depois da morte. Mas ninguém pode falar. Eu não posso falar. Não tenho autoridade. Mas eu posso falar do que está escrito, que Jesus ensinou, deixou gravado. E você pode ler isso qualquer hora do dia e da noite. Esse texto não é uma parábola, não é uma história, não é um conto, não. É um fato, é uma realidade, é um acontecimento. Por que é um acontecimento, bispo? Por quê? Porque parábola não tem nome, não identifica as pessoas. Mas o que Jesus fala dessa história que se passou na Babilônia, quando o povo de Israel foi expulso de Jerusalém e foi levado por Nabucodonosor lá para a Babilônia. Muitos judeus foram. Então Jesus está falando desse fato, desse momento da história. Ele diz que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Jesus disse que havia essa pessoa, Lázaro, ser humano. Havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta do rico. Então, Jesus mostra duas situações. O mais rico e o mais pobre. O mais miserável, o mais desgraçado, o mais infeliz. Duas pontas. E o que acontece? Com a morte, a suposta morte, então eles se nivelam. O corpo de cada um deles é nivelado. Quer dizer, o rico desce à sepultura, o mendigo, obviamente, é jogado num buraco lá, mas também desce à sepultura. Os dois são sepultados. Preste atenção, que Jesus está falando da separação deles aqui deste mundo. O corpo que você tem, que nós temos, esse corpo foi feito, Deus nos deu esse corpo, Ele criou o corpo para estar sujeito a esse ambiente que nós vivemos, que é chamado terra. Por isso que Ele da terra criou o corpo humano. Da terra
criou para que o corpo humano pudesse sobreviver ao ambiente da terra. Isso é importante. Então, quando morreu o rico e morreu Lázaro, pobre, você vê que aqui ele dá o nome do que morreu, mas não dá o nome do rico. Por que não dá o nome do rico? Porque o rico o desconsiderou. O rico não deu a mínima para a fé no Deus de Abraão. Então, quando uma pessoa não é honrada por Deus, quando Deus menciona o nome, quando ele não menciona o nome da pessoa, é porque essa pessoa não o honrou e ele dá o troco. Mas Lázaro, por causa da sua fé no Deus de Abraão, ele teve seu nome citado, mencionado por Deus. Isso é uma honra. Amém, pessoal? Legal, né? Sim ou não? Você pode ser a pessoa mais desconsiderada na face da terra, mas se você honra a Deus, Ele vai te honrar. Ele disse isso. Ele falou isso. Aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados. Então vamos à história, a continuidade. Então, e desejava, falando ainda de Lázaro, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Graças a Deus. Ele vivia na miséria, na desgraça. Ele vivia do lado avesso da vida. Mas, com a sua separação deste mundo, nós vamos ver o que aconteceu com ele, com ambos. Porque esse texto seguinte diz que aconteceu, havia um rico, havia Lázaro, agora aconteceu que o mendigo morreu. O que aconteceu? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, seio de Abraão, não é o seio que Abraão tinha seio, mas você sabe, seio é onde o Abraão está. Onde Abraão está? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para onde estava Abraão? E morreu também o rico e foi sepultado. Pronto, acabou. Então nós sabemos que o pobre mendigo morreu, o pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Os anjos vieram, tomaram o seu corpo espiritual, quer dizer, a sua alma, e a levaram para onde estava Abraão, o amigo de Deus. Você sabe da história de Abraão. Nós temos falado muito da história de Abraão. Então, esse homem, Lázaro, cria na fé, tinha fé no Deus de Abraão. Por isso, ele foi levado pelos anjos. A sua alma foi recolhida aonde estava Abraão. Mas o rico morreu e foi sepultado. Agora nós vamos entrar na história do rico. Diz o texto que e no inferno, logo após ter sido enterrado, Jesus diz, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Deus permitiu essa história, esse acontecimento, esse fato, para que o seu filho Jesus, quando viesse ao mundo, falasse para nós, para onde vão as almas? Para onde as almas que não morrem, a alma não morre, elas vão. Isso trata da sua alma,
da minha alma, da nossa alma. Nunca ninguém falou isso com você? Pois é, quando uma pessoa morre, ela não morre. Morre o corpo dela, mas a alma permanece viva. É o fôlego da vida que Deus soprou no corpo dela. Então, em seguida diz, e clamando disse, pai Abraão, porque ele viu Abraão, ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só que coisa forte. Olha só que coisa gloriosa. Forte. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que faz o quê? Molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque. Mas espera aí, se o corpo ficou aqui na terra, alma tem língua? Alma tem língua? Hein? Não, claro que não tem. Mas quando entra no ambiente separado de Deus, passa a ter um outro corpo. Esse corpo fica aqui na terra. Da terra, veio da terra, fica na terra. Mas o corpo que a pessoa recebe para estar separado de Deus por toda a eternidade é um corpo que tem língua. Tem língua. E mais. Tem língua e tem sede e tem olhos, porque os seus olhos viram Abraão. Deixa-me buscar aqui um texto para dar para vocês uma informação muito bacana que Jesus fala sobre o inferno. Ele fala sobre o inferno e diz assim, lá em Marcos, você vai ler no LED, por favor. Marcos, capítulo 9. E a partir do versículo 42, 43, 44. Desculpa, olha, eu vou levar um certo tempo para explicar isso para vocês, porque tem que dar os detalhes para você pensar. Se você não gosta de pensar ou raciocinar, então você vai ficar enjoado. Mas se você quer saber o que acontece com a alma quando sai do corpo, você tem que saber disso. Jesus disse assim para os discípulos, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de tafona, a pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ora, se o fogo nunca se apaga, é porque tem alguma coisa para queimar. Sim ou não? Sim ou não? E ele continua dizendo, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 3 vezes Jesus fala sobre isso. Nos versículos seguintes ele fala a mesma, de outra forma. Ele diz, versículo 45, se o seu pé te escandalizar, corta-o, melhor é entrares coxo na vida, que tendo 2 pés seres lançado no inferno.
no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quer dizer, lá com o rico, ele teve sede, ele viu com seus olhos, ele sentiu dor do tormento, esse tormento que eu sinto aqui agora. E quer dizer que a pessoa, quando deixa o corpo, a alma quando deixa o corpo, ela recebe um outro corpo, para se sujeitar para onde ela vai. Porque assim como Jesus, quando morreu, ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, porque o corpo glorificado é o corpo que tem condições de estar na presença do Altíssimo. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E a presença de Deus é algo extraordinário, é algo indescritível. Mas para você estar na presença de Deus, no mínimo, você tem que ter a natureza de Deus. Se você não tiver a natureza divina, você não vai poder entrar na presença de Deus. Você não pode estar na presença de Deus, não vai poder ir para o reino dos céus. O reino dos céus, os corpos são celestiais, glorificados. Que quer dizer, quando a pessoa entra no reino dos céus, ela tem um outro corpo que é por toda a eternidade, sujeito ao ambiente celestial. Você entende o que eu quero dizer? Está claro para você? Então, se vai viver no inferno, então tem que ter um corpo que esteja sujeito ao inferno, onde o bicho que Jesus fala, desse corpo não morre. O fogo nunca se apaga. Nunca se apaga. Você sabe que qualquer fogo que se acenda, há jeito de se apagar aqui na terra. É ou não é? Sim ou não? Por pior que seja o fogo, ele acaba tendo um momento em que se apaga. Não é assim? Os bombeiros sabem disso. Todo mundo sabe disso. Então, quando foi lançada a bomba atômica lá em Hiroshima, Nagasaki, houve um fogo terrível, mas já apagou. Mas o fogo do inferno nunca se apaga. E quem fala isso é Jesus. Não é um profeta, não foi um apóstolo, não foi um patriarca, o salmista, não. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus. E eu estou apenas repetindo o que ele falou. Então a alma que dá entrada no inferno recebe um corpo em que esse corpo jamais vai ser destruído. Haverá vida nele o tempo todo. O tempo todo. Toda a eternidade. E isso acontece, obviamente, com aqueles que não honram a Deus, que não se sujeitam a Ele, ao seu domínio, seu governo. Vamos voltar lá para Lucas, por favor. Vamos continuar lá com a história. Então ele disse, porém, Abraão, respondendo para o rico: filho, você me chamou de pai, eu te chamo de filho. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. Não quer dizer aqui que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não pense nisso. Tem nada a ver. O rico foi para o inferno porque ele não honrou a Deus. Ele não considerou a Deus. E é o que acontece hoje em dia.
qualquer pessoa rica, não só os ricos, os pobres também, toda e qualquer pessoa que se apega a alguma coisa nesta vida, seja riqueza, seja a sua reputação, o seu nome, seja a sua identidade, a sua família, as suas casas, os seus bens, qualquer pessoa que se apegue a qualquer coisa deste mundo e vira as costas para o autor da vida, vai lá para o inferno. Ah, mas eu fui bonzinho, não interessa. Você pode fazer caridade, você pode fazer bondade, você pode ser religiosa, você pode ser da Igreja Universal do Reino de Deus, você pode ser qualquer pessoa, qualquer oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, mas se você tem o seu coração apegado a qualquer coisa dessa vida, ao morrer você vai para lá. Não importa se é pastor, se é bispo, nada, ninguém está excluído. Ninguém. Ele, Deus, tem que ser o primeiro na sua vida. Sabe o que significa Senhor? Você sabe o que significa Jesus Cristo é o Senhor? Senhor é que só existe um. Todos os demais, tudo mais é apenas servo. E quando o homem não se sujeita ao senhorio do Senhor Jesus, então essa pessoa está condenada ao inferno, a viver a eternidade no inferno, junto com o diabo, que não se sujeitou também a Deus, que se rebelou contra Deus, e a terça parte dos anjos, os demônios. Então vai tudo para o mesmo lugar. Todos os rebeldes vão lá para o inferno. Inferno é o lugar onde as pessoas vão viver a eternidade sob esse tormento, esse fogo eterno, que não acaba, o bicho que não morre, e a secura na boca que não acaba. Mas as pessoas que se submetem ao senhorio de Jesus, essas pessoas vão viver a eternidade com quem? Com Ele, porque se sujeitaram a Ele aqui na terra. É isso que você tem que saber. É isso que você não sabia e ninguém lhe falou. Porque as religiões omitem esse assunto para não apavorar o povo, para não deixar o povo, para não perder o povo. Mas se você não gostar dessa mensagem, eu não vou mais na Igreja Universal, é problema seu. É problema seu. Eu estou aqui para agradar ao meu Senhor. E se você não quiser aceitá-lo, paciência, o problema é seu. Mas a minha obrigação é abrir os seus olhos, que contraria os interesses religiosos. Sim ou não? Sim ou não? Isso contraria os interesses de qualquer religião. Porque quem é que quer ouvir um negócio desse? Quem é que quer? Não. É melhor falar para as pessoas manterem-se na igreja, passar sabonete ou óleo, sim ou não? Engabelar com uma palavra bonita, com sentimento, com uma palavra de esperança. Não, minha irmã, não. É ou não é? Mas essa é a realidade. Se você não coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, como seu Senhor, aqui já está definido o destino da sua alma. Não só da sua, mas a minha também, se eu não fizer o mesmo. Isso é um fato, é uma realidade. Isso não é uma história, é uma história. Isso é uma realidade. E só Jesus poderia contar essa história. Mais ninguém. Porque Ele era Deus. Ele é Deus e Ele viu essa situação. Agora, continuando, ele diz assim:
Disse Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Continua. E além disso está posto, olha só, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há como mudar a situação. Não tem reza, não tem missa, não tem oferta, não tem nada nesse mundo que possa mudar a atual situação das almas que já foram. Quem está no céu está no céu, e quem está no inferno já está no inferno, e não tem jeito. Oração, missa, missa de 7º dia, missa de mês, isso nada vale. Não serve para nada. Procure na sua Bíblia católica isso. Leia a Bíblia católica. Você tem Bíblia? Leia na sua Bíblia católica. Isso aqui. Faça isso. Aqui, essa Bíblia aqui é nossa, é evangélica. Então, leia a sua Bíblia católica. Confira na Bíblia de outras religiões. Verifique se na Bíblia inglesa, na Bíblia francesa, enfim, em qualquer Bíblia, esse texto. Leia e tome conhecimento por si próprio. Há posto um grande abismo. Jesus é quem disse isso. Entre nós e vós. Vamos ao versículo seguinte. E disse ele, respondendo, é interessante como Deus é glorioso, grandioso. Ele permite que nós tenhamos acesso a esses fatos que foram narrados não por um profeta, não por um rei, não por um patriarca, não por um apóstolo, mas foi pelo próprio Deus, pelo próprio Filho de Deus. E disse ele, o rico, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Quer dizer, o rico pedindo que mande o Lázaro ir na casa do seu pai. Por quê? Pois eu tenho 5 irmãos, e para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. É muito forte isso. Ele, lá no inferno, tem consciência do que aconteceu aqui na terra. Consciência de família, do seu pai, dos seus irmãos. Então, ele falou, por favor, em outras palavras, mande Lázaro ir lá em casa. Ressuscita Lázaro, ele ressuscita lá e vai lá falar, dá testemunho, para que os meus irmãos, os meus 5 irmãos não venham para cá também. Continuando o texto, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Naquela altura, eles só tinham as leis, a Torá, as leis de Moisés e os profetas. Mas hoje, nós temos a Torá, os profetas, os salmos, nós temos o Novo Testamento, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, Lucas, a história de Jesus, as epístolas, tudo está aqui escrito. Tudo está aqui escrito. E Jesus está explicando aqui no Novo Testamento o que aconteceu lá no Velho Testamento. Use só um pouquinho a cabeça, a sua inteligência. Eles têm a palavra, a minha palavra, em outras palavras, que ele disse assim, ó, eles têm minha palavra. Ele tem meus servos que pregam a palavra.
que ensinam a minha palavra. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Espírito Santo venha convencer todos os que ouvem essa mensagem. Porque só Ele pode fazê-lo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Ninguém. Eu estou aqui para falar o que Jesus manda que se fale, que se prega o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho. Então disse ele, respondendo o rico para Abraão, disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Isso não é possível. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, quer dizer, se não houve Deus que falou através de Moisés e dos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso aconteceu na época de Jesus. Você lembra? Jesus não ressuscitou Lázaro? Foi ou não foi? Os judeus religiosos viram Lázaro, viram o homem que estava morto há 4 dias, andando nas ruas, e quiseram fazer o quê? Matá-lo. Quer dizer, eles não creram mesmo que aquele morto tivesse ressuscitado. Não creram. Não creram. Continua, por favor, meu filho. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é muito forte. Continue. Continue. Acabou? Acabou? Não, não acabou. Agora é com você. Agora é você que está me assistindo nesse momento. Não acabou não, a história continua. Agora é você. O que você vai fazer com esses conhecimentos? O que você vai fazer com a sua vida? As pessoas pensam no dinheiro, na conquista, numa casa melhor, num futuro, uma velhice tranquila. É ou não é? Mas e depois? E depois? E quando os dentes já não funcionarem tão bem? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou dizer para vocês meu próprio exemplo. Eu já sinto o peso da idade. A gente está indo para 80 anos. Faltam 6 meses, mais ou menos, para 80 anos. Eu já sinto dificuldade. Já começo a sentir, sabe, você querer fazer uma coisa rápido, mas não dá. O corpo não corresponde. O espírito quer, a alma quer, mas o corpo não corresponde. Sabe, você que está na minha idade de idoso, você sabe o que eu estou falando. Sim ou não? E você que é jovem que ri, você vai chegar lá. Se chegar. Ainda tem mais essa. Sim ou não? Porque para morrer basta. Essa é a realidade, meus amigos. Para morrer basta estar vivo. Pois bem, você tem se preocupado muito com a sua vida neste mundo. Essa vida aqui vai acabar. Mas a vida da sua alma vai permanecer viva por toda a eternidade. Não há morte para ela. Não há morte para a alma. A alma se mantém viva. E não tente se comunicar com as almas, porque as almas, meu chapa, não tem mais jeito. Você não pode sair de lá, porque se pudesse, eu tenho certeza que a alma do rico estaria aqui. Ó, pessoal, eu vim aqui dar um recado. Não tem jeito, meus caras. Não tem jeito sair de lá.
Não tem como sair de lá. Já está escrito, determinado, definido. Ninguém muda essa situação. A sua alma. Você investe tudo na sua vida, menos na sua alma. Fala a verdade. Sim ou não? Sim ou não? Normalmente as pessoas começam a pensar na sua alma quando elas já estão ficando velhinhas. Sim ou não? E já tem que preparar o seu velório, etc, etc. Não é verdade? Fala a verdade. Você não... Quem é novo, quem é jovem, quem é forte, quem é saradão, forte, bonito, se preocupar com morte. Não, ninguém se preocupa. Mas ela vem para jovens, crianças, recém-nascidos, velhos, vem para todo mundo. E numa hora que ninguém sabe e espera. É ou não é? Mas é a alma. Pense na sua alma. Não fique apavorado, não fique desesperado, não fique preocupado. Mas você deve pensar, Jesus morreu, ele veio a este mundo para mudar essa situação, dar a oportunidade para que todos sejam salvos, todos. É claro que nem todos aceitam, a maioria não aceita. Mas aqueles que aceitam, aqueles que creem, então Jesus fá-los salvos e para sempre. E não só salvá-los. Ele, quando vem sobre nós, quando Jesus vem sobre nós, porque você sabe que é um casamento, né? Você aceita Jesus e ele, se você o aceita mesmo, sinceramente, então ele vem sobre você. Há um casamento, que aliás é o casamento. O símbolo, o casamento é uma aliança, é uma espécie de símbolo do casamento, da aliança de Deus com o homem, do homem com Deus. Jesus quer fazer morada dentro de você. Jesus quer fazer morada dentro de você. Jesus quer que você tenha a imagem dele. Carregue a imagem dele neste mundo. Para que o nome dele seja honrado, glorificado. Você sabia disso? Você sabia que ele é espírito e que ele quer descer sobre você? Você sabia? Hein? O que você não sabia é que ele faz de você uma nova criatura.